Olá, estamos de novo aqui no MBA Talks e vamos falar um pouquinho sobre litígios em operações de M&A. Então, já tivemos num episódio anterior uma conversa com o Caio, que está aqui novamente conosco, né? A gente abordou bastante questões aqui de como evoluíram, né, as práticas de fusões e aquisições de uns tempos para cá e como evoluíram, inclusive, as nossas contribuições, né, o papel do advogado nessas transações. E hoje estamos também com a Mônica aqui, que é coordenadora da nossa área de contencioso corporativo e também bastante experiente nessa parte de litígios relacionados a fusões e aquisições. Então, tudo bem com vocês? Tudo bem. Obrigada, Maurício. Obrigada, Caio. Na verdade, pelo histórico do escritório, né, é óbvio que dentro do contencioso corporativo, que é o civil, existem várias matérias, vários segmentos, mas a natureza, né, a origem do escritório é muito relacionada a direito societário, ao contencioso societário, e isso continua ali permeando nossas atividades, são os nossos principais casos hoje. E, claro, né, com outros vieses, mas principalmente hoje, o que eu acho que mudou, inclusive em relação ao início do escritório, talvez seja a sinergia com a área do Caio, principalmente para que a gente case a experiência dele na nossa fundamentação jurídica, dentro dos nossos processos judiciais e arbitrais, mas também levando para a formação. É verdadeira. Para a formação ali dos contratos, as nossas experiências. Daquilo que deu errado, né? Daquilo que virou briga de verdade e foi parar em tribunais. Inclusive, às vezes em operações de M&A é muito comum os contratos serem mais extensos, as cláusulas são, às vezes, excessivamente longas, mas isso acontece porque, como a gente costuma brincar, toda cláusula tem uma história. E aí, geralmente, essa história está associada a alguma questão que não deu muito certo entre as partes. Recentemente nós tivemos, no finalzinho do ano passado, o encerramento de um caso que, na verdade, não começou conosco, mas durou muitos anos, porque teve 2 etapas judiciais. Na primeira etapa, né, acabou não dando certo. Na nossa segunda, finalmente, a gente conseguiu levar um êxito para o cliente. Está muito relacionado ao dever de informar. Ali, em relação às declarações, a nossa estratégia, inclusive auxiliada ali no início, na formação da nossa petição inicial pelo time do Caio, foi estruturar uma fundamentação dizendo sobre a necessidade do comprador também se informar sobre questões básicas ali da operação que ele está conduzindo, né, que ele vai adquirir. Então, esse foi um caso, por exemplo, que a gente atuou de forma muito sinérgica das 2 equipes e deu super certo, né? Porque eu acredito que para próximos contratos isso sirva de lição, porque ninguém quer colocar em dúvida, né, ali o que está abarcado ou não nas declarações que foram colocadas no contrato, e para nós também, né, no sentido de que a gente tem vários caminhos no judiciário, várias formas de argumentar para conduzir ali ao resultado final que o cliente precisa. E se a gente, nesse caso, a gente estava pelo lado do vendedor, né? Sim. Mas se a gente estiver pelo lado do comprador, isso também serve de lição, porque a gente vai saber o que compete a nós compradores, quando compradores formos, olhar ou não olhar, independente daquilo que o vendedor vai abrir de informação. Então, seja agora no consultivo, seja pelo vendedor, seja pelo comprador, a experiência do contencioso com certeza nos ajuda. Então, a gente sempre aproveita o que o time da Mônica produz lá nos processos. Eu tive uma experiência, na verdade eu tive notícia de um precedente aí recente do TJ São Paulo, e que quando a gente discute esse precedente, todo mundo que atua com M&A fala, não, mas era óbvio que era desse jeito, assim e tal. E o julgamento foi completamente pro lado oposto, né? Então acho que o grande ponto não dá para a gente deixar aberto o espaço para interpretações, né, pelo judiciário. É óbvio que a gente nunca vai conseguir ter um contrato tão completo a ponto de abarcar todas as possibilidades que possam ocorrer. Mas quanto mais a gente puder ser né, claro e completo. Inclusive, sobre esse tema, a gente tem cláusulas longuíssimas, o Caio comentou, né,
da extensão dos contratos de M&A. Geralmente, não raro, a gente tem mais de 100 páginas só de contrato, mais anexos, e grande parte disso são as declarações de garantias, né? Então, o que mais, Mônica, como que os tribunais têm, né, interpretado essas cláusulas? O que tem chamado atenção em relação a essa interpretação? É o contexto que faz a diferença? É explicar melhor para os julgadores, né, sejam juízes ou sejam árbitros, qual que era todo o contexto da transação? Ou eles têm uma interpretação mais literal mesmo, é fazer uma construção de acordo com a redação do contrato? O que nós percebemos hoje nas decisões mais recentes é que a boa-fé é o que vai permear ali a interpretação do contrato. Então, o que é muito definidor assim, em relação às decisões é o comportamento das partes. E, às vezes, no caso, por exemplo, das declarações, o vendedor declara muita coisa, né? Então, ele dá todas as garantias para o comprador, mas se o comportamento das partes levar a uma conclusão diferente da que está escrita no contrato, eles vão julgar pelo que foi o comportamento das partes e não necessariamente pelo que está escrito no papel. E isso se aplica não apenas a contratos de operações societárias, mas a todos os contratos. Boa-fé hoje é o que provavelmente, em termos de litígios contratuais, é o que é o maior fundamento utilizado para definir a parte que tem ou não razão, ou ambas têm ou não razão. Às vezes pode ser, né, um julgamento de procedência parcial, mas é o comportamento das partes o maior definidor aqui em relação a como esse contrato vai ser interpretado. E um outro ponto relevante também é o quanto esse comportamento e a cláusula são relevantes para atingir o objetivo primário daquele contrato. Então, no caso que nós estávamos conversando antes, a gente tinha uma situação que o registro da marca, ele era relevante, óbvio, né? Ele vai compor o preço, foi uma situação que interessou ali ao comprador, mas ele teve prejuízo se tinha ou não registro da marca, ele se valeu da exposição anterior. Então, tudo isso compõe ali o julgamento, né? O entendimento dos julgadores em relação àquele tema. E em relação especificamente, né, às redações, o que vai contar é exatamente isso, é o comportamento das partes. É claro que quanto mais específico e mais detalhado e mais claro for, às vezes a gente brinca assim, em contratos que tem cláusulas que são muito repetitivas, e elas são repetitivas de propósito, para que haja ali quase um silogismo daquilo que se pretendeu quando construiu aquela condição contratual. Mas também a nossa atuação, e aí acontece de forma conjunta, mas é uma área muito mais pré-judicial do que a judicial, é orientar o cliente em relação ao próprio comportamento, né? Não adianta ter uma cláusula no contrato que garante que ele receba uma indenização se ele deixa passar, ou se ele não cobra, por exemplo, uma multa que está prevista no contrato, não faz registro disso, de que está deixando de cobrar a multa porque aquela situação específica ele achava, né, poderia abrir mão, mas sem abrir mão de outras situações que a multa também poderia ser aplicada. Então, o nosso trabalho também é muito na instrução das partes nas relações contratuais, para que, durante a execução desse contrato, o que foi escrito no contrato realmente seja aplicado. Porque aí, senão, esse conflito entre o comportamento da parte com o que está escrito que vai gerar um litígio, vai dar margem aí para uma série de discussões judiciais que geram insegurança, porque aí não tem jurisprudência, né? Jurisprudência é casuística, porque vai variar de acordo com a situação específica. E desses pontos que você falou, eu me lembro de duas situações, né? Primeira, do caso que você comentou das marcas, em que pese não tenha tido registro, o comprador utilizou a marca. Sim. Para a condução das atividades dele. Então, é o comportamento aqui que valida que o objeto da compra foi concluído, né? E aí, a gente não precisa entrar em questões de direito de propriedade intelectual, mas para fins dessa relação específica, o comportamento dele consolidou a operação, em resumo. E a outra situação que a gente conviveu juntos também, em relação a penalidades,
a gente teve um caso em que não foi cobrado multa ou juros de um descumprimento por 9, 10 anos seguidos. E aí, embora você tenha no contrato aquela determinação de que trata-se de uma liberalidade da parte cobrar ou não, e que aquilo não significa renúncia, é um comportamento que ele foi por tanto tempo que aí o judiciário fala, não, isso aqui é uma suprécio de direito, né? Porque o teu comportamento vai ter primazia em relação àquilo que está escrito. É a expectativa que você gera na parte contrária, né? Então, você tinha ali um descumprimento de uma obrigação, você não cobrou, e isso é interpretado como uma renúncia a esse direito. Então, sim, todo esse contexto é relevante. Então, a elaboração do contrato super bem elaborado, a execução do contrato, eu acho, inclusive, que talvez seja a parte mais relevante. Claro, né? Óbvio que se a execução do contrato não tiver atrelada às redações, né, às condições contratuais, isso não vai dificultar, na verdade, o nosso trabalho. Mas hoje, quando a gente vai para o judiciário e vê a infinidade de decisões relacionadas a esse tipo de situação, a maior parte delas existe, sim, questões de interpretação contratual, mas a maior parte delas se relaciona com o comportamento das partes, aquilo que ela deixou de registrar também é um dos fatores que a gente vê hoje e trabalha muito com os nossos clientes, e não deixem para nos acionar quando já deu o problema, porque a gente tem que conduzir esse problema da melhor forma possível, inclusive em questões probatórias, né? Precisa ter registro. Nossa, telefone, WhatsApp, reunião que não tem ata, isso tudo prejudica bastante ali a contextualização do que aconteceu, tanto no judiciário quanto em tribunais arbitrais. E é muito comum os empresários deixarem para analisar isso no final. Então, a gente tem ali um contexto que às vezes dura anos, e lá no final, quando deu problema, quando não é irreversível ali aquela situação, e isso precisa virar realmente um litígio, né, um judicial arbitral, aí que você vai olhar para o passado e aí você fala, aquela reunião, cadê? Aquela mensagem não tem. Então, dentro da nossa condução interna, a gente sempre tem essa troca muito intensa, porque está tudo interligado. Então, o que a gente imagina, né, o que a gente trabalha é para que os empresários não vão para o judiciário, né? E aqui eu não estou atuando contra a minha própria área, porque quando vai e está bem conduzido, é muito maior a chance disso ser exitoso, né? Então, a boa condução também favorece quando não vai para o judiciário, mas vai para o judiciário com uma bagagem maior. Mas a gente quer evitar ao máximo, mas evitar ao máximo também significa conduzir, e conduzir junto com os empresários. Às vezes também há uma escala de problemas. O que a gente percebe é que quando o problema está pequenininho e ainda está na mão muito do operacional da empresa, isso nem chega para quem deveria chegar, e aí quando ele chega também não houve registro suficiente, ou houve um descumprimento do contrato e ninguém se atentou a isso, ou tinha porta de saída para aquele descumprimento e ninguém também acionou, porque as áreas não estavam se conversando. E aí, quando chega lá, finalmente, vamos precisar de um advogado. Não precisa de um advogado desde o início, né? Desde da celebração do contrato até quando ele se encerra, seja porque as partes não têm mais interesse, seja porque o prazo terminou. Eu percebo também nas interações com os clientes, né? Quando a gente tem litígios dessa natureza, a gente está falando aqui de causas que são relevantes, né? Às vezes até, em alguns casos, não necessariamente o valor da causa é tão relevante. Na maioria das vezes acho que né? Mas tem toda uma questão ali, puxa, imagina, você vai comprar a empresa e de repente está tendo um litígio né? E pode acabar não dando certo aquela transação que você gastou tanto tempo negociando, etc. Ou outras questões societárias. E você comentou, né, Mônica, de tentar evitar o judiciário, e aqui a gente pode interpretar tanto como
indo para uma arbitragem ou resolvendo antes, né, de promover qualquer medida. Porque ambas acabam demorando, ainda que o judiciário seja muito longo, a arbitragem também não é tão breve quanto a gente gostaria que fosse, né? Mas o que eu percebo é que, às vezes, mesmo com chance de sucesso, e aí eu queria que você comentasse um pouquinho da tua experiência também, é extremamente desgastante para o cliente, né? Psicologicamente. Ele se envolve, diferente daquelas ações menores, daqueles processos de outras matérias em que eles delegam para o advogado e a gente quase não tem mais contato com o cliente, né? A gente se inteira do processo e conduz. Nessas, o cliente quer estar junto, quer entender, tem mais conversas e a gente sente um desgaste maior, não sente? Sim, não, a gente brinca que quando um cliente nos procura para, eu quero processar o meu sócio, o meu parceiro, quem quer que seja, tem que ter estômago, porque realmente é muito desgastante. Nessas questões maiores, não apenas eles gostam, mas nós também, porque é imprescindível essa interação com quem realmente estava à frente do negócio e entender nos detalhes o que aconteceu, ainda que a gente não use isso de forma escrita nos processos, mas nós podemos fazer oralmente, né, em conversas individuais com os juízes, desembargadores. E sim, é uma energia que é desfocada da atividade empresarial para resolver um problema. Então, também por isso, a gente faz um esforço muito grande para que isso não se torne um litígio, porque ele é não só custoso financeiramente, mas também fisicamente e psicologicamente para quem está envolvido. Então, por mais que seja uma empresa, é a vida, né, do empresário. A gente atende pessoa jurídica, mas tem uma pessoa física por trás daquele negócio que está envolvido diretamente. Então, sim, a gente tem que tomar bastante cuidado, inclusive com a expectativa que nós criamos dos nossos clientes. É um valor do escritório ser muito transparente, claro, está sempre junto com o cliente, mas nos casos, por exemplo, de dissolução, mesmo na arbitragem, né, se cria uma expectativa de solução rápida, mas ninguém conta para ele que ele vai parar de receber dividendo, que ele vai demorar para receber os haveres, que ele tem que se preparar financeiramente antes de fazer esse pedido. Então, sim, o nosso trabalho vai muito mais além do que simplesmente atender esse cliente no momento em que ele nos procura com o problema. A gente tem que, inclusive, instruí-lo sobre a consequência disso. Às vezes demora pouco tempo, às vezes demora muito tempo, depende do tribunal. O Tribunal de Justiça do Paraná é hoje um dos mais ágeis do país. A parte da transformação, né, digital dos processos de físico para eletrônico auxiliou bastante na velocidade das ações judiciais, mas é claro, tem tribunais que são muito mais lentos. No nosso aqui ele é mais ágil, mas a gente tem litígio no país inteiro e tem estados que a gente não tem como criar uma expectativa para o cliente de que vai se resolver rapidamente. Então, sim, tem que ter uma bagagem emocional para ir, né, conduzindo esse processo junto. Depois o tempo também faz com que a ansiedade dos clientes deem uma amenizada, mas de um modo geral é a energia que ele poderia estar ali investindo no próprio negócio e que ele está gastando para resolver o problema. Fora quando a gente não fala de litígio envolvendo família, né? Sim. Que também não é só que é societário, mas é família. E aí acho que talvez o principal gatilho emocional aqui, que gera esse custo emocional, além do teu lado profissional, que é a tua empresa que está envolvida naquilo, é também teu lado, talvez, daquilo que foi a base da tua vida inteira, que é a tua família. Sim. E aí, às vezes, você vê 2 pilares da tua vida, ou se não está se desconstruindo, você sente que estão se desconstruindo. Então, eu só queria destacar que dentro dessa parte emocional, quando Sim. envolve família, então é mais piora complicado bastante. Ainda. E no nosso caso, que, como você disse em outro episódio, tem um arcabouço maior mesmo de empresas, né, familiares, isso é ainda mais recorrente. Então,
aquilo que, às vezes, nesse processo, aquilo que não estava completamente desgastado se desgasta. São vários fatores que precisam ser analisados antes de ir realmente para uma luta valendo. A gente pode travar lutas anteriores que não vão para o judiciário, também faz parte do nosso papel isso, como, inclusive, dentro de uma estratégia para costurar um acordo, enfim, para uma separação definitiva, mas que não seja custosa como num processo judicial ou um processo arbitral. Mas sim, quando envolve família é muito mais... É tudo, né? É a empresa, é a família, é o histórico ali de um patriarca ou de uma matriarca que construiu um negócio. A gente também é psicólogo bastante dos nossos clientes, porque invariavelmente existe muita mágoa além do jurídico, né? Então existem dores que não vão para o processo judicial e nem devem ir mesmo, porque é o nosso papel fazer isso, né? Separar. Tornar objetivo. Tornar objetivo, isso. Até por uma questão de técnica jurídica mesmo, de expor o problema para quem vai julgar da forma mais objetiva e clara possível. Mas dentro da construção desses argumentos, invariavelmente a gente tem que absorver isso tudo, inclusive para entender o que é relevante, acalmar o coração de quem está do outro lado ali desse processo. Então, é um trabalho multidisciplinar, eu diria. Legal. Obrigado por compartilhar essas experiências, Mônica. Acho que foi um papo bem interessante, né? E só de ter vocês dois aqui na mesa, né? Nós três aqui juntos, eu acho que fica bem claro. A gente fala muito em sinergia, né? O quanto que a gente comentou no comecinho, né? O quanto que uma expertise mais consultiva contribui para contextualizar melhor, né, as demandas das disputas e vice-versa, né, as experiências nas disputas, contextualizando aqui e prevenindo, né, os litígios, tanto na fase contratual quanto numa fase de preparação realmente, de compreensão das demandas. Então, obrigado. Acho que foi um episódio bem bacana. A gente conseguiu compartilhar algumas experiências bem interessantes. E como sempre, né? A gente sempre corre o risco aqui de ter elementos que a gente poderia desdobrar em várias outras conversas e por muito tempo. Então, de novo, obrigado, pessoal.